A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe. Muito boa noite, minha querida Humildes. No ar, programa Esporte Entre Amigos. Com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Zezito Oliveira, Ronaldo Alves, Nailton Santana, Tico Ferenc e na técnica Gabriel Santana. Muito boa noite, meu amigo Maguila San, o comandante da nave mãe, Rádio Mix Bahia 89.9. Daqui a pouquinho tudo que foi de notícias no mundo internacional, nacional e da nossa região. Sempre com destaque para a dupla Bavi. Está movimentado, viu? O mercado da bola aí movimentou hoje aí, principalmente para o Esporte Clube Vitória. Daqui a pouquinho vamos falar das contratações do Vitória e chamar ele. Boa noite, meu amigo Nailton Santana. Boa noite, Conceição do Jacuípe. Boa noite ao pessoal lá em Humildes que ouve a gente, né? Muito obrigado pela audiência aqui, no comando aqui da nave mãe. Nosso amigo Maguila San e na bancada Jailson Santos, Zezito Oliveira e Gabriel Santana na técnica, a toda essa galera massa que acompanha em toda a região o programa Esporte Entre Amigos. Uma ótima noite, uma ótima sexta-feira para vocês. Vamos trazer tudo sobre esporte para vocês aqui. Zezito Oliveira. Boa noite, galera da minha querida Birimbau. Boa noite, galera de Humildes, ouvintes do Esporte Entre Amigos. Hoje, sexta-feira, o último dia da semana, estamos aqui com a agenda cheia, falando de futebol. Em geral, futebol na Bahia, no Brasil e no mundo. Bora, galera. Muito bom, 18h06. Vem, Nailton Santana, Pereira. Vem, Nailton Santana. Maravilha, Jailson Santos. 18 horas e 6 minutos. Quero mandar um alô pra galera aí, meu amigo Juca Eventos, aí na Praça da Matriz, né? Juca do Quiosque, Dona Tânia Brandão, que tá aí sintonizado com a gente. A galera aqui em Teodoro Sampaio, também sintonizada lá. Minha Amélia Rodrigues, também plugado. Meu amigo Buga lá em Amélia Rodrigues, um forte abraço. Tamo junto, parceiro. 18 horas e 6 minutos e um homem ofereceu 10 mil, isso aí, 10 mil a um goleiro, visando manipular os resultados de uma partida e garantir ganhos financeiros em uma casa de aposta esportiva. Atleta recusou e denunciou o caso. É um goleiro da Copinha, viu, gente? Foi aonde isso, Jailson? Em São Paulo. A última rodada da fase de grupos da Copinha 2024 contou com a tentativa frustrada de manipulação de resultados, com um apostador oferecendo 10 mil a um dos jogadores do torneio. O homem mandou mensagem para um goleiro envolvido na partida Nacional 0, Avaí 1, ocorrida ontem no estádio Comendador Souza, na capital paulista. O nome do atleta e sua equipe não foi revelados. O objetivo era fazer com que o jogador aceitasse tomar 2 gols antes do intervalo. O pagamento de 10 mil sairia dos ganhos em uma casa de aposta esportiva. Rapaz, o goleiro não topou entrar no esquema e acionou a Federação Paulista de Futebol, que acionou a Polícia Civil e a Stats Performance, empresa parceria responsável pelo monitoramento de casa de aposta em todo o mundo. É brincadeira, Nailton Santana? Ainda bem, né, rapaz, que ele não foi seduzido pelo valor, né? Já ia começar a carreira mal se ele aceitasse aí essa proposta. E, claro, preservar aí porque ser um cara honesto, né? Porque essas bets aí veio pra galera que gosta de apostar, mas tá tendo muita influência em resultados no Brasil e no mundo afora aí. E isso vai trazer grandes prejuízos à credibilidade do futebol no mundo. E falando de honestidade, vamos aqui falar um fato que aconteceu aqui no Brasil. Depois de receber o apoio da FIFA, o presidente Edinaldo Rodrigues foi definido também por Fábio Mota, o presidente do Vitória. O gestor rubro-negro fez elogios ao trabalho do Cartola, que no último mês foi destituído e depois reconduzido ao cargo de presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF.
Edinaldo fala, segundo palavras aqui, futebol brasileiro e Edinaldo são um exemplo para muitas pessoas. É um cara que saiu, era presidente de um time de Vitória da Conquista, depois virou presidente da Liga de Vitória da Conquista, depois foi para a Federação Baiana e chegou à CBF como dirigente. Então, o futebol brasileiro nunca esteve tão bem assistido. Tinha clube da Série B, Série C, que não sabia nem onde era a sede da CBF. Hoje, a igualdade está em todos os níveis. Completou o presidente do Vitória, saindo em defesa do presidente da Federação Baiana de Futebol, o nosso querido Edinaldo Rodrigues. Falar sobre Edinaldo, a gente conhece, né? Quem acompanha futebol já há algum tempo, como nós aqui, e meu amigo Maguila também acompanha, a galera que segue aí. Meu amigo Carlos Rosa, o cara tem uma história grande, né, rapaz? No futebol, veio de lá, de conquista, de liga, de intermunicipal, etc. Depois foi para a federação, fez uma ótima administração, né, por muito tempo. E logo após chegou a CBF lá como apenas um agregado e hoje é presidente da CBF. É como se fosse, entre aspas, não vamos comparar, como se fosse um presidente do Brasil no futebol. E você sabe, nós sabemos que existe uma resistência muito grande lá no sul de aceitar, porque é do Nordeste. Você vê as críticas que tem aí com o Bahia agora, que o Bahia é timinho, e que não sei o quê, e que não é o Bahia. Estou dando um exemplo de Bahia, que às vezes vocês pensam que a gente falar de Bahia, estou dando só como exemplo. Então assim, eles não aceitam, Galego. O cara pode ter falha, agora, desde quando não seja uma falha de corrupção, né, não se justifica querer tirar o cara do cargo, pô. Por puro preconceito. Preconceito porque é nordestino. Isso é velho, meu amigo, isso é velho. Isso eu já acompanho desde os anos 90. Desde os anos 90, lá quando o Charles foi convocado, aquela confusão, Copa América na Bahia, foi aquela confusão nos infernos que aconteceu. E ali, daquele tempo pra cá, de 93 pra cá, foi aí que eu perdi esse negócio de torcer pra time de São Paulo, de Rio de Janeiro. Digo, rapaz, eu sou só Bahia e acabou a partir de hoje. Por causa disso aí. E não podemos submeter ele a uma ação política completamente eleitoreira só porque o cara é nordestino. Porque o cara é índio e também porque ele é o primeiro presidente fora do eixo Rio-São Paulo. E segundo ele, o presidente Fábio Mota falou que vai prestar apoio ao presidente Edinaldo Rodrigues até o fim dessa peleja que está tendo aí, que isso aí é puro complô que o pessoal do Sul está fazendo para tirar. E chama-se no linguajar baiano dor de corno, vou dizer logo assim, é dor de cotovelo, porque tá vendo o cara lá, um baiano, um nordestino representando e sendo presidente da CBF. Desculpa a expressão, mas na Bahia a gente chama de dor de corno. Ah, pelo amor de Deus, rapaz. Eu não vejo assim, casos assim mais graves, né, que sobre o presidente Edinaldo Rodrigues, mesmo ele... Até que se prove o contrário, né? Não vejo, estão procurando, o que tem aqui é de favorecimento. Eu vou dar uma olhada direitinho aqui sobre, com familiares, mas casos mais graves que tem por aí, né, a gente não vê. Que tipo de favorecimento, né? Criando uma tempestade, uma celeuma. Um copo com água. E pior não é nada aqui, quem está por trás disso é o senhor Ricardo Teixeira. Agora veja bem quem é que está por trás disso aí. Esse ex-presidente da CBF e o outro que foi o banido do futebol. E Ricardo Teixeira não pode nem sair daqui, porque se sair daqui vai preso. E do jeito que nosso país é, né, de Santana, é capaz, porque hoje o certo é errado, o errado são certos, é capaz de hoje comandar a CBF ainda. Não, hoje o Brasil tá assim, é o poste mijando no cachorro. Eu só queria saber o seguinte, é uma pergunta que fica no ar. Se Edinaldo Rodrigues não fosse um nordestino, estaria com essa perseguição? Com certeza não. Não, tivesse só isso. Fosse mineiro, fosse gaúcho, fosse São Paulista, não estaria. Olha, essa semana eu fiquei surpreso com a imagem que eu vi de Carlos Alberto Parreira, rapaz. Né? Eu tava com essa matéria aqui. E esse Carlos Alberto Parreira está em tratamento de quimioterapia há 4 meses. Carlos Alberto Parreira, técnico que comandou a seleção brasileira na conquista do tetracampeonato mundial em 94, está em um tratamento de quimioterapia contra um linfoma de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin. A informação foi confirmada nesta sexta-feira pela CBF e emitiu uma nota oficial para atualizar o estado de saúde de Parreira, que tem 80 anos. Você não sabia que ele estava com essa idade toda também não, viu? 80 anos. 80. Brincando, rapaz, quando foi que o Brasil foi campeão em 94, já tem para mais de 30 anos, né? Uhum. Olha, a família do treinador tetracampeão e a equipe médica do Hospital Samaritano que acompanha afirma que Parreira segue evoluindo positivamente aos tratamentos e agradecem a todos pela preocupação e carinho, diz a nota da CBF. Segundo a entidade, Parreira já passa pelo tratamento há 4 meses
e vem apresentando excelente resposta. Em maio de 2023, o técnico esteve na Granja Comari, em Teresópolis, para conversar com os alunos de um curso da FIFA. Bom, a matéria termina aqui. Então, Parreira vem evoluindo, ele tá mesmo abatido, né, rapaz? A gente viu logo depois aí, no enterro, né? No enterro do acontecimento de Zagallo, eu vi fotos de Parreira dando entrevista, e ele meio assim, né? Assim, aquela aflição, que não era aquela aflição que a gente conhece o Parreira, mas é um linfoma, é um câncer, né? Um câncer. É. Não diz onde é, linfoma, não sei, né? Então, na época que ele treinou a seleção, ele tava com 50 anos, né? 50 anos. Tava novo na época. Tava novo. E agora tá com 80. 80 anos. 18-14, Juazeirense e Retrô. Ao vivo e mais informações, partida pela Copa do Nordeste, nesse sábado, às 16 horas, horário de enfrenta o Retrô. Esse jogo já aconteceu, não? O Juazeirense pegou o Retrô ou é agora? Da Copinha? Foi eliminado, Não, o Juazeirense não, que foi eliminado foi o Jacuipense. Esse jogo aqui é contra o Retrô no estádio Adalto Moraes, em Juazeiro da Bahia. Jogo válido pela Pré-Copa do Nordeste. A partir desta quinta-feira será transmitida pelo... Quinta-feira? Tem alguma coisa que não tá batendo aqui não. 13 de janeiro de 2024. Data e horário, que é quanto? 13 amanhã. Amanhã. Local estádio Adalto Moraes, Juazeiro da Bahia, na Bahia. Amanhã tem 16 horas, Juazeirense e Retrô pela Pré-Copa do Nordeste. E em evento realizado no auditório do Centro de Operações Integradas, lá no Centro Administrativo da Bahia, o Campeonato Baiano foi lançado oficialmente. A cerimônia contou com a presença do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do vice-governador Geraldo Júnior e dos senadores da República, Jaque Wagner e Otto Alencar, secretário do Trabalho, Emprego e Renda de Esporte da Bahia, Davidson Magalhães, além de deputados federais e estaduais. Ao lado dele, o presidente da Federação Baiana de Futebol, Ricardo Lima, e o diretor-geral do Flávio Gonçalves também esteve presente, a diretoria da Federação Baiana de Futebol, como vice-presidente Manfredo Lessa. Então, o Campeonato Baiano foi lançado oficialmente hoje. 18 e 16, Campeonato Baiano já começa domingo, tem rodada. Bahia de Feira joga dentro de casa. O Tremendão estreia dentro de casa contra o Jacobina nesse final de semana. E vocês aí, o que é que vocês, torcedores de Bahia e Vitória, estão achando das contratações dos seus times de coração? A dupla Bavi, em Carlos Rosa. Você aí, meu amigo Bal, manda seus áudios pra cá, fala um pouquinho sobre as contratações do Bahia e do Vitória. O nosso número é esse aí, ó. Participe do programa Esporte Entre Amigos. Mande seu áudio agora para o 759-8154-1406 ou 759-9865-9632. Pois 18 e 17, daqui a pouco tem Rei da América, contratado pelo Vitória. O Rei da América. 18 e 17, Gilberto diz que jogadores de outros clubes perguntam sobre o Bahia. Gilberto chegou ao Bahia após passagem por outras importantes equipes do futebol brasileiro, além de ter tido passagem pelo futebol europeu. Um dos jogadores mais rodados do atual elenco tricolor, o lateral direito, revelou que antigos companheiros o procuraram para colher informações a respeito do novo projeto do Bahia. Eu joguei em vários times grandes e tenho vários companheiros que sempre perguntam, interessados sobre como está sendo e se é tudo isso mesmo. Falou ao jornalista Fred Caldeira, da TNT Esporte. Satisfeito com o trabalho feito pela administração esportiva do clube, Gilberto entende que o time em campo também precisa dar resultados para atrair mais atletas de qualidade. Diariamente estamos vendo as grandes contratações, os investimentos na estrutura do clube, além do pessoal mostrar na administração do clube. Vamos tentar mostrar mais em campo e os outros jogadores de fora também vão se sentir interessados em jogar aqui, comentou Gilberto. Eu achei justamente isso aí. Eu achei que Gilberto desmotivou um pouco na reta final por não ter jogadores de muita qualidade.
Quem jogador é assim, é mamado, é minado. Eles querem jogar, agora tá vendo o Everton Ribeiro aí, eles vão dar tudo de si. Porque senão o Everton vai estar lá e vai dizer, bora, Gilberto, vamos jogar. É assim que tem que se fazer. Ou seja, ele gosta de jogar na panelinha, né? Na panelinha. Na panela? Na panelinha. E daqui a pouco vamos comentar aí essa dupla aí, Everton Ribeiro e Cauli, né? Agora teve uma entrevista que Cauli deu hoje aí, que ele deixou nas entrelinhas aí sobre a saída dele possivelmente pro Palmeiras, né? Ele disse, eu não sei não. Poxa, ele parece que não tá ainda com aquela certeza que vai ficar, ou tá fazendo esse jogo pra ficar essa temporada pelo menos e... Tem aquela sabe, né? situação onde a fumaça a fogo, né? Porque assim... Então começou o Palmeiras querendo... Exato, e agora a repórter pergunta, e aí, como é que tá a situação que você teve no Palmeiras, vai poder Palmeiras? Ele rapaz, eu não sei direito não, quem sabe é meu empresário aí. Agora, vamos entrar logo nessa enquete aqui. Ficou mais explicado isso aí, viu, Jogador? O Cauli já deu o que deu, hein, Naldo Santana. Imagina Cauli e Everton Ribeiro. É muita isso. Qualidade nesse meio de campo do Bahia. E aí o que se comenta é que o meio campo do Bahia será um dos melhores do Brasil, né? É muito talento, muita qualidade. Porque tem Jean Lucas, provavelmente o menino que vem do Ceará, e aí você tem fechando ali Everton Ribeiro e Cauli. Do Fortaleza, né? Que tá aí caminhado. Alexandre, Everton Ribeiro, Cauli e Jean Lucas. Rezende, Tassiano. Você tem o luxo de ter Rezende e Tassiano no banco, e aí, velho? Não é isso? Complicado, viu? E a tendência vai ser essa aí mesmo. Ou joga a bola agora, ou não joga. Não, agora é para quem tem farinha no saco. Olha, o Botafogo acerta a compra do meio-campista do Jacuipense. O Esporte Clube Jacuipense oficializou a venda do meio-campista Newton para o Botafogo, onde ele estava atuando por empréstimo desde agosto de 2022. O jogador de 23 anos foi contratado pelo Fogão após se destacar no Campeonato Baiano, sendo vice-campeão. O Leão do Cisal permanece com parte dos direitos econômicos. Natural de Salvador, Newton Araújo Costa Júnior é cria das divisões de base do Jacuipense e também já passou pelo Bahia de Feira. Pelo Leão do Cisal, disputou 28 jogos, marcou 3 gols. Em 2022 foi emprestado ao Botafogo, inicialmente para reforçar a equipe sub-23. Pelo time principal, atuou apenas em um jogo em 2023, saindo do banco de reservas pelo Campeonato Brasileiro. Agora, ele não falou que Botafogo era, se era o Botafogo de São Paulo, ou se é o Botafogo do Rio de Janeiro. Ou da Bahia, ou da Paraíba. Não, se é a Sub-23, que diz que tem Sub-23, deve ser um Botafogo nesse naipe aí. Ou o Botafogo do Rio, ou o Botafogo do... Agora eu lhe pergunto, como é que o Botafogo consegue enxergar um jogador desse aqui? Bahia e Vitória não consegue enxergar, Galego? É complicado, né? Como é o nome do jogador que eu tava aqui na matéria? É o Newton. Newton do Jacuipense? Jacuipense, Newton. É Newton? É Newton Araújo, ele é de Salvador, Newton Araújo Costa Júnior, cria das divisões de base do Jacuipense. Isso, 18 horas 22 minutos, tem comercial, o Gabriel Santana tem comercial. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro.
Já imaginou fazer as suas receitas de uma forma bem prática? Ter facilidade para preparar aquelas receitas que você vê na internet? A CL Constrular te ajuda! Conheça a nossa seção de eletros e surpreenda-se com os itens que vão facilitar o seu dia a dia. Dos liquidificadores, sanduicheiras ao poderoso Air Fryer, que deixa tudo crocante sem abrir mão da saúde. Faça-nos uma visita e conheça! CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Voltei, sou eu, 18 horas 26 minutos, mandar um abraço aqui a meu amigo Antônio Santos, ele está mandando boa tarde, boa noite a todos aí na bancada. Antônio Santos está lá diretamente lá de São Paulo, terra da garoa. Um abraço, meu irmão, ligadão, sintonizado todos os dias. O nosso amigo aí, Antônio Santos. E vocês aí que mandaram o áudio. Tem áudio aí agora, né, Gabriel? Vamos ver? Fala aí, boa noite. Boa noite, Esporte Entre Amigos. Nailton, Ronaldo, Galego, Zezito. Vou dizer uma coisa. Nailton, você falou uma coisa engraçada. Estão com dor de corno, né? Ai, meu Jesus. E vou dizer uma coisa, rapaz. Eles estão procurando criar tantos problemas com Edinaldo Rodrigues para tentar afastar, mas não tem prova de nada, fica só insinuando coisas que não existem. Você falou que nenhum pode sair do Brasil. Olha, Marco Polo Del Nero não pode nem atravessar ali a ponte do Rio Grande do Sul para o outro lado ali, que é preso. Ricardo Teixeira tem que ficar ali entre o Rio de Janeiro e São Paulo, por ali, porque não pode sair também, nem sair dentro dos estados onde está. Aquele Rogério Caboclo, a mesma coisa, cheio de processo aí de corrupções, problema de assediamento, né, de estupro, essas coisas, né? Rapaz, vou dizer, esses caras querem o quê mesmo, rapaz? Que porra problemático. E esses jornalistas lá do Sul, rapaz, fica apoiando e procurando chifre na cabeça de cavalo, meu amigo Nailton. O ditado popular é esse. Procurando chifre na cabeça de cavalo. Para tentar denegrir a imagem o nosso baiano Edinaldo Rodrigues. Mas é isso aí, um grande abraço para todos vocês aí, estou aqui sempre ligado.
boa tarde a todos do Esporte Entre Amigos. Aqui quem fala é Vitigo, passando só para desejar um feliz 2024 a todos os amantes do esporte. Que esse 2024 seja esplendoroso para o meu Bahia. E um recadinho para meu amigo Formiga, que é teu tá guardado, viu, Formiga? Corra do Bahia. Valeu, irmão. Um abraço a todos. Rapaz, 18 horas e 29 minutos, Carlos Rosa. É isso aí, né, velho? Então, tá igual aquele tempo lá quando Jesus veio à Terra, os fariseus procurava uma situação para incriminar Jesus. Tá a mesma coisa. Eles estão procurando uma situação para incriminar o Edinaldo Rodrigues. Mas... E Carlos Rosa, com os comentários dele, sempre bem proveitosos, né? Um cara que tá antenado aí. E você, Carlos Rosa, só faz engrandecer nosso programa com seus comentários aí, viu? Forte abraço aí a esse grande músico e desportista, viu? Meu amigo Carlos Rosa. Com certeza. 18 horas 29 minutos. E o futebol tá de luto, né? Principalmente o futebol aqui de Feira de Santana, com a perca do jogador Paulo Roberto. Paulo Roberto, ele jogou no Fluminense na década de 70, lá pelos meados de 74. Jogamos junto. E jogou no Vasco da Gama. Ele foi companheiro de Roberto Dinamite, né? Dinamite, Abel Braga, Paulo César Caju. Ele tinha 71 anos de idade e morreu vítima de um câncer de fígado. Morre Paulo Roberto, companheiro de Abel Braga, Roberto Dinamite, aos 71 anos, o ex-jogador do Vasco da Gama, Paulo Roberto, em Feira de Santana, cidade que fica a 100 quilômetros de Salvador. O ex-atleta era conhecido nacionalmente por atuar ao lado de craques como Roberto Dinamite, Abel Braga e Paulo César Caju, quando atuou pelo Vasco da Gama. Paulo Roberto foi diagnosticado com um câncer no fígado. Ele era feirense e passou o fim da vida na terra natal, onde morreu. O corpo é velado em um centro do bairro Serraria Brasil, em Feira de Santana, e vai ser enterrado na manhã de sábado, no cemitério Piedade. Então tá aí o Paulo Roberto, ex-ídolo do Fluminense de Feira, jogava muita bola, o Paulo Roberto na de Santana. E ultimamente eu tive o prazer, nos últimos anos, de jogar bola junto com ele aqui na associação do nosso amigo Zé Carlos. E ele constantemente estava aqui para pegar o baba com a gente, fizemos uma grande amizade, mas no mais é desejar que Deus a leve para o seu devido lugar e que ele descanse em paz, nosso amigo Paulo Roberto. Ele sempre batia um babinho lá tem um campinho de Geraldo, lá no distrito de Humildes, né? Lá em Humildes. E contratados pelo Bahia de Feira para a disputa do Baianão 2024, o zagueiro Zulu, nascido o Edson Silva dos Santos, é um defensor determinado que busca conquistar a posição de titular e fazer dupla com o experiente Paulo Paraíba. Ele é natural de Feira de Santana e aos 25 anos, Zulu traz consigo uma paixão e talento para os gramados feirenses. Zulu está focado em conquistar a titularidade no Bahia de Feira e contribuir com habilidade defensiva e visão de jogo. O defensor do Tremendão tem se dedicado aos treinamentos intensivos e aprimorando a sua resistência e trabalhar com a equipe para alcançar o objetivo no seu novo time, com passagem por grandes clubes do futebol nacional, a exemplo do Tunalusa, Audax do Rio, Canaã Futebol Clube, Castanhal, Gama, Brasil de Fernandópolis, Botafogo da Paraíba, 15 de Jaú, Paulista, Operário de Mato Grosso, Ponte Preta e outros. Então, Zulu, com bastante experiência, é um jogador que está aí para reforçar o elenco do Tremendão Bahia de Feira, agora esse ano para o Campeonato Brasileiro Baiano de Futebol. O Bahia de Feira estreia domingo contra o Jacobina, às 16 horas, né? Aí na Arena Cajueiro. Campeonato Baiano que tem 2 jogos nesse final de semana. Itabuna e Atlético de Alagoinhas jogam às 18h30. Esses 2 jogos aí ao vivo, viu, torcedor? Vocês que gostam desses jogos ao vivo, a TV Bahia, né? Mais uma vez renovou o contrato. A TVE, não? TV Bahia não, TVE. É o costume, né? TVE. 16 horas, Bahia de Feira e Jacobina. E às 18h30, Itabuna e Atlético de Alagoinhas. Então tá aí, Campeonato Baiano, próximo domingo, Nailton. Já começando, né? Já começando. E assim, a TVE Bahia,
Ganhou. É o costume, né? Porque transmite tanto pela TV aberta como pelo YouTube, né? E é uma audiência retada, viu, Galego? A galera assiste mesmo, o pessoal que curte aí, o pessoal do interior, de Salvador, enfim. Você vê os bares cheios aí para o pessoal assistir o Campeonato Baiano pela TVE Bahia. Olha, o lateral da seleção brasileira olímpica, ele sofreu lesão. Matheus Dias sofreu uma lesão muscular na região do posterior da coxa esquerda. O lateral Matheus Dias foi cortado da seleção brasileira sub-23. Nesta quinta-feira, o anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Futebol. O jogador sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda e foi desconvocado da equipe que vai disputar o torneio pré-olímpico. Matheus Dias sentiu dores na coxa durante o treino na última terça-feira. No dia seguinte, ele foi submetido a exames de imagem que constataram a lesão. A comissão técnica optou por não haver tempo hábil de recuperação de cortar o jogador, né? A equipe capitaneada pelo técnico Ramon Menezes estuda se vai chamar um substituto para a posição. O atleta já é o 8º corte da lista inicial de convocados. O pré-olímpico acontece entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro na Venezuela, dividido entre as cidades de Caracas, Valência e Barquisimeto. O Brasil está no grupo A do torneio junto à Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador. Sempre tem isso nas seleções, né? Tanto no campeonato da Copa América como no de torneio pré-olímpico, Copa do Mundo. Faz uma convocação e aí tem aqueles caras que desacertam, né, Galego? E Zezito. E acaba sendo cortado, né? Cria uma expectativa. De temporada, né? A gente vai, mas os caras são jovens, mas não importa. A contusão tá aí pra todos. E é lateral direito, né, Nail? Lateral direito, Será que vai convocar? Pensa em convocar o lateral do Bahia, André? Será? André começou a ter umas barcas furadas aí. 18h35, Atlético de Alagoinhas anuncia trio de reforços para a estreia no Campeonato Baiano. O Atlético de Alagoinhas anunciou nesta sexta-feira 3 reforços para a disputa do Campeonato Baiano 2024. O Carcará contratou os goleiros Xerec, né? Xerec, e Andrew. E o lateral direito, Eric Santos. O nome do trio já apareceu num boletim informativo diário do BID, da CBF. Então tá aí, né? O Xerec começou a carreira. Xurec. É o nome, vamos botar lá. Alguma coisa desse jeito aí. Começou a carreira no Fluminense de Feira, começou no Fluminense. E tem vasta experiência no futebol baiano, com passagem por Serrano, Feirense, Atlântico, Colo-Colo, NIRB e Barcelona de Ilhéus. Então tá aí o Atlético de Alagoinhas reforçando aí. 3 atletas foram contratados, a estreia do Atlético domingo lá em Itabuna, contra o Itabuna. E o 7º colocado do Campeonato Baiano de 2023, o Barcelona de Ilhéus, continua a sua preparação para a disputa do estadual dessa temporada. Contratado para comandar o Onça em 2024, o técnico Betinho definiu que a partir dessa segunda-feira até o dia da estreia da equipe do Campeonato Baiano na quarta-feira, contra a Juazeirense em casa, o elenco da equipe do Ilhéus não terá mais folga. A última foi ontem e só vamos parar depois de 4 primeiros jogos sequenciais, explicou o treinador, e disse que o mais importante na pré-temporada é fazer com que fisicamente os jogadores consigam suportar bem próximo dos 90 minutos. Então o técnico da equipe do Barcelona de Ilhéus, Betinho, já está com a equipe pronta para a disputa do Campeonato Baiano de 2023. Olha, e o Bahia de Feira está pronto para a estreia do Baianão 2024 contra o Jacobina. No próximo domingo, às 16 horas, na Arena Cajueiro, o Bahia de Feira recebe a visita do Jacobina em jogo válido pela primeira rodada do Baianão 2024. O time do técnico Oliveira Canidé está pronto para estrear no torneio estadual. O Tremendão vem forte e determinado com o objetivo de ficar entre os 4 classificados para a próxima fase, para conquistar um calendário cheio para o próximo ano. Com o elenco pronto, o comandante da equipe, Oliveira Canidé, contou da expectativa da partida contra o Jacobina. Abre aspas, disse ele: domingo fazemos nossa estreia e todos temos consciência da importância da competição, principalmente porque precisamos de fazer calendário para o próximo ano. Então todos sabem o que fazer e precisamos fazer tudo de melhor maneira possível. Por mais que sejamos experientes, sempre tem a questão da ansiedade. Por isso, a gente tem que trabalhar sempre na intensidade, sempre buscando uma superação, para que em cima do trabalho que nós fizemos, a gente encontre o melhor caminho para a vitória. Precisamos ser inteligentes e competentes para atingirmos os nossos objetivos, disse aí o técnico.
Já com relação ao adversário, o treinador foi objetivo. Abre aspas. Não gosto de avaliar adversário, pois sabemos que todos buscam o mesmo objetivo, que é vencer os confrontos. Gosto de trabalhar... Rapaz, desculpe aí, dei uma coceira aqui. Com a minha equipe para estar pronta para todos os desafios, sejam eles dentro ou fora de casa. Diante do Jacobina, bem como em toda a competição, quero que os atletas aproveitem o que eles sabem executando a função dentro de campo para que os bons resultados aconteçam. Finalizou. Rapaz, o vento, velho. Liga esse ventilador aí, maluco. Deixa só o ar-condicionado mesmo. O embate entre Bahia de Feira e Jacobina terá arbitragem de Bruno Pereira Vasconcelos, auxiliado por José dos Santos, amador da CBF, e Maurício de Araújo Mota, da CBF. O quarto árbitro será o José Lourenço Assis Santos Conceição, da FBF de Cruz das Almas. Olha, o Bahia de Feira sempre faz boas campanhas. Inclusive, esse ano, por pouco, não conseguiu a Série C, né? Houve toda aquela problemática da morte do jogador, e acho que isso afetou o psicológico também. Mas tem uma estrutura, tem o seu presidente que investe, tem uma estrutura física de preparação de atleta. É um time que realmente chegando. Esperamos que represente muito bem a cidade de Feira de Santana, ficando aí entre os 4 e podendo fazer calendário para o ano que vem. Com certeza, né, de Santana, pelo menos uma vaguinha aí na Copa do Nordeste, quem sabe, né? 18 horas e 39 minutos, tem comercial, Gabriel Santana. Vamos lá. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. O verão chegou com tudo, e para você aproveitar com estilo, basta dar um pulinho na CL Constrular. Na CL Constrular você encontra piscinas adulto e infantil, cadeiras de sol, guarda-sol, cooler, taças e itens para aquele churrascão que não pode faltar para curtir de boa com a família. Faça-nos uma visita e confira. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho o Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 35 39. Falar com Adriano.
Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. (18h44), mandar um abraço ao meu amigo João Pintado. Alô, João Pintado, torcedor aí do nosso futebol brasileiro. Ele é um desportista assíduo aí, meu amigo João Pintado. Um abraço, Zeca do Fumo, sua esposa, Dona Florenice, aí na Rua do Fogo, no distrito de Humildes. Venha ele. E o batalhão da equipe vinculado à Polícia Militar do Tocantins entra em campo com mais do que a estreia no campeonato tocantinense. O time lança um novo escudo que, além de refletir um design mais minimalista, traz contorno simplificado e cores vibrantes azul e amarelo, remetendo às cores da bandeira do estado. E a notícia foi inicialmente compartilhada nas redes sociais na última segunda-feira e confirmada pelo presidente do time, o sargento da Polícia Militar lá de Tocantins, Richard Sanches, que é o treinador da equipe. Essa daí vai ser difícil, viu? Um time só de PM, né? Só de PM, lá do Tocantins. Rapaz, e agora, o treinador é um sargento. Aí quem agora é doido de dar porrada nesse cara? Eu quero ver, meu amigo, o bicho pegar aí. É que vão jogar de cacetete, tudo na mão, algema. 18h45, fala agora do... Vitória! Falar do Rubro Negro Baiano, Pitbull enraivado, alô Formiguinha, alô Bal, alô Cid Pio, Fábio Mota confirma Luan e Everaldo no Vitória e confia em acerto com Daniel. Na manhã desta sexta-feira, durante o evento de lançamento do Campeonato Baiano, o presidente do Sport Clube Vitória, Fábio Mota, confirmou as contratações dos atacantes Luan, ex-Grêmio, e Everaldo, ex-América Mineiro. O primeiro assina por 1 ano, enquanto o segundo terá 2 anos de contrato, ambos com possibilidade de renovação automática. Nós fechamos sim a contratação de Everaldo, que chega por 2 anos como jogador do Vitória. A depender da performance, pode ser renovável. Fechamos a contratação de Luan por 1 ano, com contrato com cláusulas que, se ele conseguir cumprir, direito de renovação pelo 2º ano, e se o Vitória conseguir outros objetivos, como ir para a Sul-Americana, ser campeão baiano da Copa do Nordeste, explicou Fábio Mota. Quem também pode desembarcar na Toca do Leão é o meia Daniel do Fluminense. De acordo com Fábio Mota, o Vitória já tem um acerto com o clube carioca e busca finalizar os últimos detalhes com o empresário do atleta para fechar o negócio, né? Danielzinho, estamos conversando com o Fluminense, nós acertamos com eles, o Fluminense só vende e não empresta, da mesma forma como o Luan, só vem em definitivo, da mesma forma com o Everaldo, que adquirimos em definitivo para o Vitória. Danielzinho é no mesmo formato, já nos entendemos com o Fluminense no valor e na forma de pagamento. Estamos nós finalmente com o empresário do jogador para que possamos anunciar hoje a contratação do Danielzinho, também pontuou Fábio Mota. Nailton, Zezito e ouvintes, Luan, eu vou falar especificamente de Luan, que existem várias polêmicas sobre esse atleta, né? Principalmente quando ele teve uma passagem no Grêmio e ele foi escolhido o Rei da América, melhor jogador da Libertadores, o Rei da América. E depois caiu o futebol. E o Luan, né, ficou aí mais de 1 ano parado quando foi pro Corinthians, foi pro Santos, não rendeu. Renato Gaúcho deu outra oportunidade no Grêmio, mas o atleta não rendeu. Nailton Santana, o que é que você acha dessa contratação do jogador Luan na equipe do Vitória? O grande problema, a gente sabe que é um jogador que tem grande potencial, né? Isso aí a gente não tem nem o que contestar. O problema dele é o problema fora de campo, que acaba atrapalhando a carreira do jogador. É um jogador que tem um histórico aí um pouco negativo,
e vindo para Salvador, você já sabe, né? Ele vai encontrar tudo que ele quer, praia, farra e tudo que ele gosta. Carnaval e micareta e por aí ainda vai a 4. Tomara que ele venha com a intenção, que ele venha para o Vitória para realmente praticar um bom futebol. Nós já temos já históricos de jogadores, como o Jobson que veio para o Bahia, um baita de jogador, foi para o Botafogo, veio para o Bahia, depois foi lá para a Arábia. Os caras deram uma Ferrari aí, que ele matou a pau lá em um jogo lá, os caras deram um carro de 100 mil reais a ele na época. Mas ele, sei lá, cara, ele era um cara de grande futuro. Então o que a gente vê em Luan, pelo menos no histórico dele, é que ele é um cara que tem potencial. Agora ele precisa entender isso. Ele precisa entender que ele tem que ter o compromisso com a carreira de jogador, que é curta. É curta. Quantos anos ele tem já? 30 anos? Daqui a 4 anos não serve mais pra nada. Então, meu amigo, se não aproveitar esse cheiro que tem ainda aí, e uma grande oportunidade, o Vitória está dando a ele, para ele se reerguer no futebol, porque já foi para o Corinthians, já voltou para o Grêmio, e lá já foi para o Santos, não rendeu. Então eu acho que ele tem que aproveitar, porque as portas estão começando a se fechar. E após encaminhar as contratações, nós já falamos do meia Danielzinho, dos atacantes Luan e Everaldo, o Sport Clube Vitória deve anunciar o centroavante Alejandro, 24 anos, que pertence ao Red Bull Bragantino. Em 2023, o jogador disputou 33 jogos com 8 gols marcados e 3 assistências. O ex-jogador Preto Casagrande foi quem trouxe a informação e afirmou em primeira mão que o atacante já está acertado com o Leão, assim também como o goleiro Maicon Cleito, também do Bragantino. Então o Vitória está caindo firme no mercado das contratações. Eu gostei do Alejandro aí, é um bom centroavante, cara goleador. Agora a respeito do Luan, o Vitória contratou já sabendo que é um atleta, né? Não é um bicho papão, não é nenhum tabu, nenhuma novidade. Já contratou sabendo, depois não vai chorar pelo leite derramado. Possa ser, quem sabe, né? Ele dê a volta por cima, é como o Nailton Santana falou, não sabemos o que se passa na cabeça de atletas, né? Que tem grandes oportunidades, e o Leandro teve várias oportunidades, depois não vai chorar pelo leite derramado, viu, Luan? Chorar no pé do caboclo, ou então chorar lá no colo de mamãe, que é lugar quente, pelo amor de Deus. 18,50, o atacante deixa o Vitória emprestado para o clube pernambucano. O Sport Clube Vitória acertou o empréstimo do atacante Ronaldo Mendes para o Flamengo de Arco Verde, Pernambuco. Falar Flamengo, todo mundo pensa que já é Flamengo do Rio, né? Mas é Flamengo de Arco Verde, no Pernambuco. O vínculo é válido até o final de abril, quando termina o campeonato estadual em 2023. O jogador de 21 anos foi emprestado para o Atlético de Minas Gerais e Guarani de Minas Gerais. O contrato com o Leão termina no fim desse ano. Natural de São Félix, de Coribe, Bahia, Ronaldo Alves Mendes chegou aos 15 anos ao Sport Clube Vitória, onde atuou para as equipes Sub-17 e Sub-20. Chegou também a integrar o Sub-23 na disputa do Brasileirão de Aspirantes, porém não teve chance no time principal. Em 2023 disputou 2 jogos pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, antes de ser emprestado ao Atlético de Minas, onde não jogou, e Guarani de Minas disputando apenas 2 jogos. Tem isso, né? O clube às vezes inverte, o jogador não consegue deslanchar. Às vezes é um cara desse que não deslancha aqui, vai lá para não sei para onde, para o Amazonas, começa a comer a bola lá, quando você pensa que não está na Europa. Mas tomara que ele dê sorte, né? 18h51 e tem um detalhe, né? Voltando ao assunto Luan. O Luan ele tem que tomar juízo, tem que ter responsabilidade no que ele faz, é um profissional do futebol, para não se expor ao ridículo. Vai botar o atleta, ele vai jogar e vai se expor ao ridículo, receber vaia, né? E torcedor pegar no pé dele, ele tem que ter responsabilidade. Acima de tudo, responsabilidade. 18h52, fala agora do... Falar do esquadrão, o Ceni fala sobre novos reforços e avalia a pré-temporada em Manchester. Nesta sexta-feira, o técnico Rogério Ceni concedeu a primeira entrevista coletiva de 2024, onde falou sobre os 2 primeiros reforços do Sport Clube Bahia para a temporada, o volante Jean Lucas, ex-Santos, e o meio-atacante Everton Ribeiro, ex-Flamengo. Ceni destacou a importância da dupla e revelou que ligou algumas vezes para Everton Ribeiro, com quem trabalhou no clube carioca. São 2 jogadores que serão muito importantes. Everton, já trabalhei com ele lá atrás no Flamengo e liguei algumas vezes. Pode acrescentar na parte tática, técnica, como liderança. Pode atuar em várias funções no campo. Ele é espelho para vários jogadores. Desde 2017, nós talvez não tínhamos um atleta com potencial como Jean Lucas. São atletas que vão acrescentar bastante.
Rogério comentou sobre os primeiros dias em Manchester. Então, estão sendo dias maravilhosos, não só pelo lado profissional. Nós agradecemos pela forma que fomos recebidos, desde o grupo principal do City e demais pessoas que nos atendem. Experiência para muitos atletas e que nem do país tinham saído. Conviver com esse ambiente estrutura algo que ficará para sempre na memória deles. Então tá aí o Senna avaliando a contratação do Everton Ribeiro e do Jean Lucas, potencial, os dois atletas têm. Agora é colocar tudo dentro de campo para que o Bahia possa ter uma temporada brilhante. O Everton Ribeiro disse que a meta aí é conquistar uma vaga na Libertadores, viu, Nailton Santana e Zezito Oliveira? Eu acho que a contratação que o Bahia está fazendo, as contratações, o investimento que o Grupo City está fazendo no Bahia, é coisa para se pensar em Libertadores mesmo. A gente agora não tem mais como dizer assim, vamos lutar por uma vaga na Sul-Americana, não. Tem que pensar em Libertadores se não chegar a paciência. Mas o time, a qualidade que está se contratando, e se realmente os caras realmente fazer valer, fazer acontecer, é um time para brigar por uma vaga de Libertadores aí. É o que eu entendo, né? E cogitado pela dupla Bavi, além de outros clubes da Série A, o meia, Marcelino Moreno, ele vai atuar no futebol argentino. O jogador de 28 anos foi negociado pelo Curitiba com o Lanús da Argentina por 12 milhões e desse valor cerca de 7,1 milhões será para pagar a dívida do clube paranaense com o Atlanta lá dos Estados Unidos. Então o cogitado, esse jogador estava sendo cogitado pela dupla Bavi, mas já vai fechar com o Curitiba. Que vá. Boa sorte para esse jogador aí. 18h55, Iago Borduc assina pré-contrato com o Bahia. O Bahia tem pré-contrato assinado com o lateral esquerdo Iago Borduc, né, que defende o Augsburg da Alemanha e foi revelado pelo Internacional. O atleta de 26 anos só chegará ao tricolor em julho deste ano, após o fim do vínculo com o clube alemão. O lateral faz parte da lista de jogadores monitorados pelo City Futebol Group. Para fechar com o Bahia, Iago receberá luvas sem valores por transferência. Natural de Monte Azul Paulista, Iago Amaral Balducci tem 26 anos e foi revelado pelo Internacional. O atleta fez a primeira partida profissional na temporada em 2017. Iago defende o Augsburg desde a temporada de 2020 e fez 94 partidas com 5 gols marcados. Na atual temporada, Iago somou um gol e deu uma assistência em 10 jogos disputados pelo clube alemão. Conhece esse cara, Galego? Não. Iago Balducci. Não conheço não. Em 2024, o lateral disputará a posição com Rian, Caio Roque e o atacante Luciano Juba, que terminou o ano passado atuando como lateral esquerdo. Como chegará ao Bahia no segundo semestre, logo só poderá disputar o Brasileiro e a Copa do Brasil, caso o tricolor passe das fases iniciais, né? O Bahia tá... Quem é esse Caio Roque? É bom esse lateral, esse menino? O Bahia tem Rian na certa Juba aí, nesse primeiro semestre vai ser titular aí, né? Pra poder ver o que é que vai dar aí, né, Galego? Com certeza. 18h56 e Guardiola espera convite do Bahia para treinar no Brasil e elogia Ceni, uma lenda. O elenco do Esporte Clube Bahia segue fazendo sua preparação de pré-temporada no CT do Manchester City, onde ficará até o dia 21 de janeiro. Nessa sexta-feira, na entrevista coletiva do clube inglês, o técnico Pep Guardiola falou sobre a presença dos tricolores em Manchester e espera um convite para treinar com o Bahia, com o Bahia no Brasil. É bom tê-los aqui como parte do CFG. Foi bom para eles, ajudaram-nos e trocarem ideias com o Rogério. Hoje a marca é mundial, as pessoas nos seguem, todo mundo. Não é o melhor momento para eles virem, seria melhor na primeira ou no verão, na primavera ou no verão. Espero que nos recompensem e nos convide para treinar com eles no Brasil, disse o Pep Guardiola. Então, o frio tá demais lá. Ele falou que era bom vir na primavera e no verão. 18h57. Olha, o principal destaque do Bahia em 2023, o meia Cauli ganhou um presente e tento do tricolor neste início de temporada. Até aqui o clube fez 2 contratações de peso, ambas para o meio campo, com a chegada de Jean Lucas e Everton Ribeiro. E claro, com a chegada do camisa 10, foi um dos temas da entrevista exclusiva para a Globo Esporte Bahia, direto de Manchester, na Inglaterra. Ele elogiou, né, e disse que vai se sentir à vontade com o Jean Lucas, com o Everton Ribeiro ali, para dar aquela
aquela primazia, né, de primeira ali no Esporte Clube Bahia. Chegou, não dá tempo mais pra nada, agradecer a audiência de todos vocês, 18h58, muito boa noite, minha querida Conceição de Jacuípe, Humildes e toda a sua região, e até segunda-feira, se Deus permitir. Valeu, Conceição do Jacuípe, valeu, Mix Bahia FM, a nave mãe, meu amigo Maguilação e todos vocês que ouvem a gente aqui em Conceição do Jacuípe, em Humildes, em Teodoro Sampaio, Amélia Rodrigues, Coração de Maria, enfim, um beijo no coração, até segunda-feira com o programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, galera da minha querida Berimbau, galera de Humildes e região. Hoje, sexta-feira, não temos, encerramos a nossa participação, de esportiva para esta semana, e segunda-feira estaremos aqui com mais um Esporte Entre Amigos. Boa noite. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.